É, eu tenho falado isso com gente da OMS, com cientistas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, que vacina mesmo era só para meados do ano que vem. A gente tem falado isso aqui várias vezes. Não adianta o cara querer colocar o carro adiante dos bois. Aliás, eu vou conversar com o vereador João Dória sobre lote de vacinas que estão chegando em São Paulo agora e quando é que ele pretende usar esses lotes de vacina, mesmo porque seguramente as pessoas só falam que isso vem lá para maio, junho e olhe lá. Agora, a manchete que eu li do Times, do New York Times aqui, é que a AstraZeneca sob fogo, não é? Aí, das primeiras linhas, não vou ler a matéria inteira, os especialistas estão preocupados que a empresa não tenha sido mais aberta sobre 2 participantes que ficaram gravemente doentes após a aplicação da vacina. A senhora tomou conhecimento dessa doença? Foi divulgada hoje pelo New York Times dessa notícia? Divulgada hoje pelo New York Times. Não, eu ainda não conversei com os pesquisadores responsáveis pela vacina, nós só conversamos, quer dizer, isso é uma notícia de imprensa, Datena, e assim, não cabe a mim comentá-la, a não ser que eu receba a informação vinda do núcleo central que coordena a pesquisa. Então, foi diferente da semana passada. Essa notícia, porque ela é de hoje, e assim, o que nós temos conhecimento foi do esclarecimento do caso que levou à interrupção temporária. Esse caso está esclarecido, está totalmente, digamos assim, diagnosticado e o estudo está liberado para continuar o fase 3. E essa é a informação que eu posso, digamos assim, compartilhar com você. Outra informação de imprensa, para que eu pudesse comentá-la à vontade, eu teria que ter conversado com os pesquisadores e obter a informação de dentro do estudo. Está correto, porque da última informação de que poderia ter havido uma intercorrência foi do próprio laboratório, que tomou a atitude de informar que poderia ter desencadeado a fase de testes da vacina, uma doença séria numa senhora de 37 anos, que inclusive já saiu do hospital, já está bem e daí por diante. Bom, há uma probabilidade, um pesquisador aí mesmo da Fiocruz, acho que é o Dr. Gessen, acho que é esse o nome dele, ou Gessen, não sei, teria afirmado que poderia estar havendo uma segunda onda da Covid em Manaus. A senhora tem conhecimento disso ou não? Não, nós não podemos falar em segunda onda em lugar nenhum do mundo até o momento, Tatiana. Ninguém fala em segunda onda. O que está havendo são recrudescimentos, né? Nós poderíamos dizer que são marolas, né, ou ondinhas decorrentes da primeira onda ainda. Ou seja, quando abriu-se tudo e as pessoas voltaram a circular, às vezes de maneira fora do controle, sem usar máscara, fazendo aglomerações indesejáveis, tudo isso gera que novos casos possam aparecer, sem dúvida nenhuma. Então, em Manaus, foi um exemplo muito paradigmático, porque Manaus a epidemia chegou muito rápido, foi muito com aquela mortalidade altíssima e ela rapidamente declinou. Manaus teve um perfil mais ou menos semelhante aos países europeus, que é essa forma de montanha que a gente fala, né? Sobe rapidamente e declina rapidamente. Não foi o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde se alcançou o pico e faz-se um platô, e esse platô declina muito lentamente, né? Então, nós estabilizamos a doença num platô muito alto do ponto de vista epidemiológico. É isso que faz com que agora nós estejamos vendo o aumento do número de casos. Então, nós não podemos falar que isso é uma segunda onda, né? Na verdade, são consequências ainda da primeira onda dessa epidemia. O que não quer dizer, Datena, que não possa haver uma segunda onda. Pode, é uma virose respiratória, né? Nós já tivemos outras doenças que podem e atípica, né? Mas não é provável. Não é Ela provável. É atípica. Até o momento, ninguém pode falar em segunda onda. Como esse bicho é diferente dos outros coronavírus, ele é atípico. Ele resiste, por exemplo, a calor, está provado isso, né? Pensou-se que no inverno europeu indo embora, que no verão você podia liberar tudo, e pelo jeito não é bem assim. Mas os chamados casos de rebote, que a senhora falou de marolinhas aí,
já estão virando vagalhão. Alguns países da Europa estão propondo fechamento total. Por exemplo, Israel já está no segundo lockdown. A Inglaterra, a França. Na França, de sábado para domingo, foram 14 mil casos. Quer dizer, muita coisa para um vírus que estaria teoricamente controlado. Então, parece que essas ondinhas podem virar um vagalhão. Podem, não há dúvida que pode haver uma segunda onda, Datena. Eu estou falando apenas do ponto de vista epidemiológico que está demonstrado até agora, né? Então, assim, é por essa razão que esses controles ambientais, o comportamento individual e o comportamento coletivo, né? Não é possível que as pessoas já queiram, no momento atual, como muitas me perguntam, fazer festa, fazer casamento, fazer aglomeração. Você viu que a semana passada foi publicado nos Estados Unidos um casamento pequeno, com 65 pessoas, onde havia uma pessoa doente. Uma. Foram produzidos 117 outros casos, inclusive com morte, e a maioria deles não estavam no casamento. Ou seja, a doença é muito facilmente transmissível, uma pessoa não transmite para uma outra, uma pessoa transmite para várias outras. Então, assim, fazer aglomeração, festa, eu costumo brincar dizendo, nem festinha de aniversário de criança de 1 ano é o momento de fazer. Não adianta, e nós apelamos para o bom senso, nós sabemos que é difícil, a nossa geração, ninguém passou por isso antes, é difícil para todo mundo, mas se todos não colaborarmos uns com os outros, vai ficar mais difícil controlar a epidemia e à custa de um sofrimento enorme por tantas pessoas que perderam seus entes queridos, famílias, 130 e tantas mil mortes já no Brasil. Então, assim, nós poderíamos ter cursado esse período epidêmico seguramente com uma mortalidade menor se tivéssemos feito de maneira mais adequada as medidas que nós incansavelmente recomendamos várias vezes. Olha, aqui de uma maneira quase que criminosa, os caras estão dizendo que o pior já passou, que a doença foi embora, e isso não é verdade, a senhora mesmo disse. A gente estabilizou a doença nos lugares em que estabilizou num platô muito alto ainda da epidemia e de infecção. Eu mostrei durante o feriado de 7 de setembro e nos fins de semana subsequentes, as praias do Rio e São Paulo completamente lotadas, mas lotadas. E a maioria sem usar máscara. Os caras bateram palma pro sol do arpoador, que realmente é lindo, mas muita gente ali bateu palma pela última vez, pelo que a gente pode saber. Aqui em São Paulo teve festa de barco no meio do mar, desse meio de semana passada, com vários barcos lotados, mas lotados, com centenas de pessoas. Não sei nem como é que morreram por afogamento, que era para afundar aqueles barcos. E as pessoas decidiram que a gente não tem mais pandemia. E eu não sei o que vai acontecer. A pergunta é lógica, né? Não seria o caso de que a Europa já demonstrando que se você abrir antes do tempo, a situação pode se complicar? Não seria o caso da gente tomar um pouco mais de precaução aqui no Brasil? Eu acho isso impossível, acho que ninguém volta para casa. Eu queria concluir essa intervenção dizendo que sim, né? Eu espero que esse mesmo compromisso e esse mesmo bom senso que nós temos tido, né, de apelar à população para que tenha, digamos assim, um comportamento individual e coletivo mais solidário, inclusive, né, que seja tomado com sensibilidade pelas autoridades. Então, medidas como abrir estádios, por exemplo, onde será incontrolável, seguramente já mostraram, já revelaram que não são medidas corretas e nós apelamos para que esse bom senso prevaleça do ponto de vista das autoridades administrativas e sanitárias. É isso.